Gente, esse é um tema fantástico. Na semana passada, quem esteve aqui observou o que foi ministrado através do pastor Natanael. Foi um tempo muito especial. Tenho certeza que também foi com o pastor Ezequiel no dia 11 de janeiro. E eu tenho a honra e o desafio de poder concluir essa série de reino sobre reino de Deus. Eu quero começar com você pensando uma coisa, olha lá. Reino de Deus aqui e agora. E você está vendo aqui uma imagem que tem o quê? É a semente do que ali? Quem consegue perceber? Semente de mostarda. Na semente de mostarda a gente vai ver um tanto de outras coisas importantes, mas eu quero que você abra comigo e, por favor, Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. E nesse texto aqui, é o texto base que nós vamos ter hoje. Marcos capítulo 1, verso 15. Na semente de mostarda, esse texto não vai falar da semente de mostarda, mas a semente de mostarda é algo muito interessante dentro do reino. Marcos 1, verso 15, outra coisa importante, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque nós estamos na escola dominical, então é bom você ter sua Bíblia perto aí de você. Jovens juvenis que estão aqui presentes, tenham sua Bíblia aí perto. Se você estiver usando o celular, cuidado com as notificações para que ela não te distraia, ok? Que elas não te distraiam. Capítulo 1, verso 15, o texto diz assim. Cadê aqui? Estou com a Bíblia diferente. Enfim, chegou o tempo prometido, ou então, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. E ele segue dizendo o quê? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Perceba aqui algo interessante. Esse reino, ele não está vinculado a um lugar físico. O reino não é um lugar físico. O reino não é uma igreja. O fato de você vir à igreja não significa que você está vindo no reino dos céus ou no reino de Deus. O reino não é uma denominação. O reino não é, inclusive, a igreja de toda a terra. Em todos os países, isso não significa reino de Deus. Perceba que nesse texto Jesus disse o tempo e não o lugar. O tempo. Então, o reino de Deus, ele começa com tempo, época, momento, história. E isso é importante a gente poder entender. Jesus não fala sobre um lugar físico, ele fala sobre um tempo. E aí eu quero que você observe o seguinte, olha lá. Antigamente, se falava sobre a questão de reino, dizia o seguinte, em um reinado absolutista, nós estamos falando sobre a questão de você ter um rei como um rei autoritário, como eram os reinados antigamente, certo? O rei detém o poder em todas as áreas, na área econômica, na área social, na sua casa. O rei ele detinha todo o poder. O rei ele fazia, o que ele falava era um decreto, o que ele falava era uma lei. Ok? Agora eu quero que você pense, é muito importante quando a gente lê a Bíblia, a gente entender o contexto que as coisas estão acontecendo. Por isso é importante você conhecer livros de teologia, que demonstram, que falam um pouquinho daquele contexto histórico do que você está lendo, porque isso dá todo um panorama que te faz entender melhor aquilo que está sendo dito. Então, olha lá, Jesus ele chega numa época de um reinado, sim ou não? Reinado de quem? De Roma. Roma está reinando sobre todo o povo de Israel, ok? O povo trabalha para sustentar a nobreza e o clero. Então eles tinham que trabalhar, eles tinham que pagar os seus impostos. Então Jesus uma vez fala assim, olha, cadê os seus impostos? Aí Jesus fala para Pedro, vai lá pescar. E Pedro pesca e paga o imposto. Então esse imposto era o imposto que
o rei cobrava, o reinado cobrava. Assim acontecia com um tanto de gente. Por isso que Abraão, é interessante isso também, Abraão ele era um homem que ele não vivia debaixo de um reinado. Então quem não queria viver debaixo de um reinado, vivia nômade, vivia fora da sociedade. Isso fazia com que você precisava se proteger, porque o rei, em compensação que você pagava isso, o rei também te dava proteção. O rei te dava proteção. Agora, quando você vive à margem disso, você não paga imposto, mas você tem que se autoproteger. Certo? Então, existia essa questão de sustentar a nobreza, existia essa questão de você sustentar o clero. E outra coisa, o rei dava, entre aspas, boa vida, por isso aquele negócio do pão e circo, você já deve ter estudado isso em história, para que não houvessem revoltas e insurgências. Por quê? Porque ele te dava o pão, te dava o entretenimento, para que todo mundo ficasse de boa e não houvessem revoltas entre os povos que foram conquistados, porque você conquistava um povo. Nesse conquistar um povo, você detinha e você subjugava, você coordenava, você colocava sobre eles a sua cultura. Uma vez eu estava ensinando num curso, é muito importante a gente conhecer isso também, acho que eu já falei aqui, não sei, sobre o povo de Samaria. Por que os judeus tinham tanta dificuldade com o povo samaritano? Você sabe? Jesus, quando ele vai lá falar com a mulher samaritana, em João capítulo 4, lá o texto fala que os judeus não falavam com os samaritanos. Por quê? Quando o reino foi dividido, você se lembra disso, que o reino foi dividido lá atrás, um pouquinho depois da morte de Salomão, foi dividido entre o reino do norte, que ficaram as 10 tribos, reino do sul, que ficaram 2 tribos. No reino do norte, a capital era, quem sabe? Samaria. No reino do sul, a capital era Jerusalém, certo? No reino do norte, porque eles estavam tão longe de Deus, fizeram tanta coisa errada, não que o outro não tivesse feito também, mas eles foram subjugados um pouco antes do reino do sul. Nesse subjugar do povo, sobre esse povo, o que eles faziam? Eles misturavam outros povos subjugados para que a cultura deste novo povo subjugado fosse alterada. Viessem os reis, os deuses, falei errado, viessem os deuses, viessem outras formas de você viver. Então, quando você lê, por exemplo, 2 Reis, se não me engano, no capítulo 17, você vai ver lá que o povo samaritano adorava um Deus X, adorava Deus Y, adorava o Deus de Israel, adorava outro Deus. Então perceba essa mistura de adoração. E o primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos, qual é? Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Ou seja, Deus, ele é zeloso. Deus, ele é um Deus que determina o seguinte: vocês só poderão me adorar. Então, essa adoração única a Deus era uma exigência que Deus fazia ao seu povo. Então, como os samaritanos eram um povo que adoravam a muitos deuses, então o povo de Israel tinha essa distância com eles. Os judeus tinham essa distância com eles. Importante saber isso. Ou seja, é o que nós chamamos de uma adoração sincrética. É uma adoração misturada. Eu pergunto para você hoje, será que a nossa adoração hoje está misturada? Como assim misturada? Será que a gente adora outras coisas? Isso é uma adoração sincrética, misturada. Então, muitas vezes a igreja hoje tem sido uma igreja que mistura a sua adoração. Adora a Deus, mas também adora o dinheiro, mas também adora uma posição, mas também adora a glória de estar diante, coordenando alguma coisa. Perceba que esses vários tipos de adoração, entre aspas, são adorações falsas. E se é uma adoração falsa, é uma adoração que Deus não recebe.
Quantas vezes nós vemos dentro da história que o povo de Israel, que Deus dizia para o povo, olha, eu não quero saber da adoração de vocês. Vocês estão vindo com seus instrumentos, suas liras, seus cantos, mas eu não quero. Por quê? Isso está me dando nojo. Por que Deus falou isso? Porque era uma adoração misturada. Então vale a pena a gente observar. Será que a nossa adoração está misturada? Isso é sério. Então que o seu foco de adoração seja o Senhor. Para que isso realmente seja uma marca de um povo que entende um reino aqui e agora. Vamos seguir? Vamos lá. Bom, aí vem Jesus dentro desse contexto novo, todo, né, desse reinado, dessa história, e ele vem dizendo, olha, arrependei-vos, pois é chegado um novo reino. Lembre-se, não é um lugar, é um tempo. Quero que você abra comigo, por favor, João capítulo 3. João capítulo 3 é uma história super conhecida. Em João capítulo 3, nós vamos ver o momento de um dos grandes pastores da época, um dos grandes líderes da época, se aproximar do mestre. E o nome dele era Nicodemos. Então, no texto, a partir do versículo, não estou lendo na nova versão transformadora, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Versículo 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Primeira característica importante aqui, ou vamos dizer se houvessem números, mas não quero dizer como números, mas uma das características importantes com relação ao reino. Eu preciso nascer de novo. Nascer de novo não é vir à igreja, queridos. Nascer de novo é uma mudança. Quando eu falo sobre isso, eu sempre trago o exemplo da autoescola. Todo mundo aqui, quem já fez autoescola aqui? Levanta a mão. Muito bem. Quando você fez a sua prova ou estava nas suas aulas, o seu instrutor ou aquele examinador, o Augusto vai poder dizer isso muito bem, aquele examinador dizia o seguinte, olha, vire para a sua esquerda, vire para a sua direita, faça uma conversão à sua direita, faça uma conversão à sua esquerda. O que é uma conversão? Uma mudança total de direção. Se você está indo numa direção, ele faça uma conversão à esquerda, então você vai mudar totalmente. Então o fato de eu vir à igreja não significa que eu mudei totalmente. Porque o reino de Deus não é um lugar físico. É um tempo novo. Está entendendo? Então, dentro dessa conversão, existe uma mudança clara. Existe uma transformação. Então, Jesus, ele vem te dizendo e me dizendo, olha, eu preciso que você esteja disposto a ser transformado. Parece que isso é tão lógico e tão banal, mas, queridos, isso é algo que acontece durante toda a nossa vida. Não é somente no momento onde você diz, eu aceito Jesus. Não é só isso. Na verdade, os muçulmanos fazem isso. Se você fala assim, eu aceito Allah, eu já me torno muçulmano. É só você dizer isso. Mas com Jesus não é essa a história. Com Jesus não é assim. Eu preciso colocar a minha vida para que haja uma mudança completa, uma total conversão de direção. Então Jesus chega para Nicodemos e fala, olha, você precisa nascer de novo. A gente sabe que esse nascimento não é voltar ao ventre da nossa mãe, obviamente. Mas é você nascer do Espírito. Outra coisa que eu quero que você abra lá, por favor, Marcos capítulo 4. Vamos lá.
Se você não sabe, Marcos é o primeiro, entende-se que é o primeiro dos evangelhos escrito. Marcos capítulo 4, a partir do verso 26. O texto diz assim, Marcos 4, 26 diz, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Olha que interessante. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece a folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, o reino de Deus, perceba uma coisa, ele está ligado à questão do que nós vemos sobre a natureza. A natureza, ela nos fala muito sobre o reino. Alguns aqui trabalham com a questão agrícola, a gente vai perceber que eu sou muito cosmopolita, meu sogro sabe que eu sou totalmente cosmopolita. E eles são do lado agro. Mas por um lado você tem que entender que quando você lança a semente lá, alguma hora ela vai morrer. Para que haja um fruto, ela precisa morrer. Uma vez eu fui no gabinete do pastor Natanael, lá na igreja de Marília, e lá tinha um quadro bem antigo. Deixa eu voltar. Um quadro bem antigo que tem assim, uma cruz, e no meio dessa cruz tem um prego com duas letras, que diz assim, eu. Eu. A gente, às vezes, diante desse evangelho que é pregado hoje, a gente se acostuma muito a que Deus faça aquilo que a gente quer. Mas no reino de Deus não é aquilo que a gente quer. O eu precisa ser mortificado. Por isso que não é fácil. Por isso que Jesus disse a alguns, vocês querem me seguir ou vocês querem ir embora? E às vezes a gente fica pensando, não, mas é muito bom estar aqui. Mas Jesus, ele vem perguntando, você quer seguir mesmo? E se você quiser seguir, o seu eu tem que morrer. Isso é reino de Deus. Por isso que a Ana Letícia, ela começou o culto dizendo, né, na hora das ofertas, a gente vem prestar um culto ao Senhor. A gente não vem assistir um culto. E quando a gente presta um culto, eu entrego a Ele o meu eu. Eu entrego a Ele o que Ele quer. Eu não venho ao culto para buscar aquilo que eu quero. Uma vez eu ouvi de um pastor, onde ele disse assim, o crente quando ele sai do culto, ele precisa, se é um crente novo, ele precisa dizer assim, eu preciso me arrepender. Mas se é um crente velho, ele tem que dizer, o que eu preciso mudar mesmo? Eu tenho que mudar. Então, vir à igreja e a gente se sentir muito afagado no nosso ego, quando as palavras de Deus elas estão sendo ministradas, tem alguma questão séria aí. Porque a palavra de Deus, ela precisa vir e confrontar você. Ela tem que te deixar num lugar de difícil acesso, de difícil caminhada ali. Você precisa ser confrontado. Isso é reino. Por quê? Porque a gente é bicho ruim. A gente precisa ser confrontado todos os dias. Uma vez um professor, quando eu estava fazendo teologia, ele disse assim, olha, quando a gente chega no final do dia, nosso saldo sempre está negativo. Por isso que, na oração dominical, Jesus disse ou nos ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós somos perdoados. Por quê? Porque todos os dias nós temos um saldo negativo. Quantos pensamentos vêm e você dá conta deles, e você
recebe e você coloca eles em prática, não são do Senhor. Eu não estou falando de coisas assim, poxa, eu roubei alguém, eu defraudei. Não, estou falando de coisas, em muito aspas nisso aqui, pequenas. Me lembro que quando eu era adolescente, no culto tinha um momento, né, e deveria voltar, eu creio, de você ter um momento de confissão. E eu ajoelhava lá na igreja, lá em Brasília, eu ajoelhava e falava assim, Senhor, eu não sei que eu pequei hoje não, mas perdoe. Por quê? Porque eu não tinha a percepção, a noção do que era o pecado. Agora, como é que nós vamos ter a noção do pecado se eu não conheço a... Por isso conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Isso é reino. Perceba então que dentro desse texto que nós acabamos de ler, Marcos, é um processo, é algo que vai acontecendo dia após dia. Uma vez eu trouxe uma ilustração, não sei se já falei aqui, talvez sim, sobre a questão de uma fruta que a gente compra, que é uma uva, chamada uva Thompson. Qual que é o tchan dessa uva? Ela não tem... Se eu pegar a uva Thompson e plantar na terra, vai dar? Porque não tem? Então é um fruto estéril. Eu preciso ter a semente. Se não tiver semente, não tem plantio. E se não tem plantio, não tem colheita. Está entendendo? Muitos de nós, às vezes, somos uvas Thompson dentro da igreja. Que a gente não frutifica. A gente simplesmente vem à igreja, mas a gente está muito bom como uva Thompson. Tudo certo. Não tem que mastigar o negocinho e jogar fora. Uma vez lendo e estudando sobre isso, me chamou a atenção que nesse estudo dizia o seguinte, olha, quando o cacho está pronto da uva, ela tem ali um açúcar, tem ali algo que é atrativo para os animais. Então, vamos supor, vem ali um cavalo, vem ali um outro animal, come dessa uva, e ela faz isso com um objetivo. Sabe qual é? O animal pega essa uva, vai mastigando e ele vai jogando em outros lugares. Para quê? Ou seja, é uma autossubsistência dessa própria parreira. Olha que interessante. Ele vai jogando porque em outros lugares vai nascendo mais. E é isso que tem que ser entre eu e você. Então, dentro desse novo reino, que tem um novo rei, já nós vamos falar sobre isso, ele vai exigir desses súditos que você reproduza. Todos nós temos a capacidade de reprodução. E diante disso, você precisa reproduzir o reino que foi plantado em você. Não lembre-se que o reino não é um lugar, é um tempo. Outro texto, lembra que eu falei que nós vamos trabalhar aqui em texto? Não, deixa eu falar esse texto, não, quero seguir aqui. Vamos seguir aqui. Temos um rei. Dentro desse rei, ou dentro desse reino, ele tem um domínio. Agora sim entra o texto. Salmo 103, 19. Abre lá. Salmo 103, 19. O texto, lembra que eu falei, deixa a sua Bíblia aberta aí. 103, 19 diz o seguinte: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Essa é na versão NVT. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Ou seja, este novo rei, ele tem um governo legal. E esse governo legal lhe dá toda a autoridade sobre tudo aquilo que tem a extensão, ou seja, tudo. Então ele é o único rei que ele é de eternidade a eternidade. E o seu reino não terá fim. Então este rei é aquele que governa e aquele que determina todas as coisas.
Este rei é aquele que conhece e que sabe todas as coisas. Então, esse rei que é absolutista é um rei que determina todas as coisas. Lembra que eu falei sobre absolutista há pouco atrás? Um pouquinho atrás. Por quê? Porque o reino absolutista é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Então Deus é um Deus absolutista? É. Ah, mas ele é autoritário? O que você acha? Difícil, né? Agora, uma coisa que ele é justo. Não como a nossa justiça é. A nossa justiça é falha, mas ele é justo. E dentro dessa sua justiça, se você não caminha do jeito correto, você vai passar pela justiça que está em suas mãos. É? Então, no Salmo 103, determina então que ele governa, ele é eterno. É interessante que esse reino, olha só que interessante, o reino de Deus ele é eterno, de geração a geração, presente em todos os que se submetem e vindouro ao mesmo tempo. Ele estabelece o seu reino sobre toda a terra quando ele vier e reinar. Então nós percebemos que o reino de Deus ele tem 3 fases, entre aspas, não é fases, mas seriam 3 modalidades. Ele é eterno, ele é presente, mas ao mesmo tempo ele é vindouro. Porque Jesus voltará e reinará sobre toda a terra. Certo? Amém? Muito bem. Então agora nós vamos entender. O rei que está aqui, ele é o Adonai, aquele que governa sobre todas as coisas. É o rei que nós dissemos aqui. Agora, nós temos também súditos. Esses súditos, eles se submetem ao seu governo. Os súditos se submetem a esse governo. Terceira coisa que existe: leis, princípios e valores que regem este reino. E onde é que nós temos esses princípios e valores? O maior lugar que nós temos escrito que determinam esses princípios e valores está em Mateus capítulo 5. O que está escrito lá? Quem sabe? 5, 6 e 7. Sermão do Monte. Lá você vai observar quais são as leis que determinam este rei, ou este reinado, ou esta lei que deve fazer com que eu e você sigamos. O que eu estou dizendo aqui, queridos, parece que não tem muita novidade, mas muitas vezes nós precisamos falar isso e constantemente falar isso. Por quê? Porque isso vai determinando o quê? Algo que vai entrando na minha cabeça, para que eu possa ensinar aos que virão. Você precisa ensinar, e este ensinar significa que você estará frutificando. Deus precisa com que você seja alguém que reproduza aquilo que o rei colocou dentro de você. Agora, aqui está escrito que tem um lugar, mas você falou que o reino não tem um lugar, não tem um lugar físico. Realmente, não tem um lugar físico, mas ele tem um lugar. Onde é? No seu e no meu coração. Esse é o lugar. Não é um lugar físico, mas é aqui dentro. Esse reino está aqui. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, o Deus Emanuel, que é o Deus, entra dentro de nós. E esse Deus conosco, ao entrar dentro de nós, ele começa então a nos dirigir, a nos orientar naquilo que a gente precisa fazer. Então perceba, nós temos um rei, temos súditos, temos leis, temos um lugar e temos uma ordem. Que ordem é essa? Estabelecer a justiça. O que significa justiça? Posição correta. Ordem. No original, a palavra é tzedek. Ordem, posição correta. É isso que detinha o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus ele tira todo o caos e coloca uma ordem. Por isso que ele fala, perceba bem, Deus ele grita e fala:
haja luz. Então, esta luz que ele determina, ele põe uma ordem. E lá no Éden tinha uma ordem até que o homem pisou na bola. E ao ele ter pisado na bola, o que aconteceu? Virou uma desordem. Então, esta ordem deste novo reinado vem estabelecer a ordem que Deus colocou lá no livro de Gênesis. Por isso que a Bíblia, queridos, ela está completamente interligada. A Bíblia ela foi escrita em mais ou menos 1500 anos, todos os livros. E todos esses livros escritos, deste cânon que nós conhecemos, que é o que está escrito aqui, nós temos na nossa Bíblia, todos esses autores, eles escrevem da mesma coisa, mas eles não se viram, com exceção de alguns. Eles não se viram, mas eles falam a mesma coisa, eles dizem a mesma coisa. Isso determina uma ordem, isso determina algo que é natural, que é homogêneo. Está entendendo, queridos? Agora, se você não der valor a essa palavra, você lê-la, somente conhecê-la como um livro histórico, que diferença ela fará na sua vida? Nenhuma. E se ela não fizer nenhuma diferença na sua vida, o que você está fazendo aqui? Sendo bem sincero, você precisa entender que esse lugar é dentro do seu coração. E ao estar dentro do seu coração, ele precisa começar a ocupar certos espaços. Certas mudanças precisam acontecer. Esse ano de 2026, você precisa entender que tem que ter uma mudança, um passo novo. E esse passo novo, ele precisa, queridos, que você dê. Aí vem o meu e o seu papel. De ao estarmos diante do Senhor, a gente realmente querer. Quantas vezes a gente fala que a gente quer Deus, mas a gente não vive o Senhor? Perceba nesse contexto histórico, quando Jesus fala assim, olha, um reino novo está chegando. Um reino novo é chegado. Arrependa-se. Dentro desse arrepender, não é realmente, ou não é simplesmente um viver sobre armas, como o povo imaginou, como Judas imaginou, por exemplo. Então vem Jesus, então o novo rei está vindo, então ele vem e vai tirar, nós vamos ser libertos desta opressão de Roma. Não é isso. Ele não está limitado a um tempo. Às vezes tem até reinos que estão limitados a tempo. Às vezes não, tem reinos que estão limitados a tempo. De ano tal a ano tal, o rei X governou sobre tal lugar. Aí passa esse ano, começa um novo reinado de um novo rei, mas que está governando no mesmo lugar. Não é um lugar físico. É algo novo que Deus coloca para mim e para você, para que a gente aprenda que tem algo diferente que precisa tomar lugar. Porque se você não toma lugar, se você não toma a atitude de começar a transformar algo na sua vida, você vai perdendo a capacidade de se reproduzir. Perceba bem o que eu estou dizendo. Se você não toma a atitude de mudar algo, você perde a capacidade de reproduzir aquilo que Deus colocou dentro de você. Ou seja, a sua fé precisa ser exercitada. Se você não faz um exercício físico, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ficar doente, sim ou não? Se você não se movimenta, se você fica, 5 dias de cama, quando você se levanta é normal, você atrofia. Você precisa se movimentar. A fé tem a ver com movimento. Então, se você age nessa fé, você vai caminhando para que isso produza frutos. A sua vida precisa produzir frutos. Essa é uma característica desse reino, desse novo reino aqui e agora. Então 26 precisa ser um tempo onde a nossa igreja precisa produzir frutos. Não que antes não tenha produzido, não é isso. Mas é que nós precisamos constantemente produzir. Por quê? Porque não adianta eu plantar uma vez só.
Meu sogro ele vai dizer muito bem que tem a época do plantio. Mas se ele planta um ano só, vai adiantar? Não. Todo ano você precisa plantar. Todo ano você tem o investimento de plantar, porque se você não planta, você não colhe. Não adianta plantar só uma vez. Uhul, glória a Deus, eu plantei uma vez. Glória a Deus, eu fiz algo uma vez. Não adianta fazer uma vez só, queridos. Senão não cresce. Senão não cresce. Então comece esse ano tendo isso bem claro na sua vida. Não adianta plantar uma vez só. Não adianta fazer uma coisa só. Não adianta fazer somente uma coisa por reino. Você tem que fazer várias. E várias vezes. E tem gente que precisa. Então vai ter gente que uma vez vai ligar para você, olha, fulano de tal, eu preciso da sua ajuda, ora por mim. Aí você vai e ora para essa pessoa. De repente vai ter outra pessoa que vai vir, fulano de tal, eu preciso que, me ajuda aqui, que eu preciso de uma palavra para poder entregar para alguém, que não sei o que, etc e tal. Ótimo. Você vai lá e faz. Ah, mas eu já orei pelo outro. E aí? Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Eu sempre costumo dizer que não existe ministério de banco. Nós precisamos ser ativos. E além da gente ser ativo, não adianta a gente ser gordo espiritual. O que é o gordo espiritual? Aquele que recebe, vai em 50 mil congressos, vai no fulano de tal, vai em todos os cultos, em todas as reuniões, em todas as células, faz tudo, mas não exerce nada. Está entendendo? Não exerce nada. Você precisa exercer algo. Você está disposto a isso? Está disposto a servir? Existem características importantes do reino que nós vamos ver já já. Bom, vamos seguir aqui. Romanos 14, 17, como eu falei, nós vamos ler. Abra lá comigo, por favor. Romanos 14, 17. Paulo nos diz algo interessante. Que é bem conhecido esse texto. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então perceba que isso aqui é o presente. Uma vida de justiça, paz e alegria. Isto é o presente. Certo? Isso é o presente. Agora vai lá comigo, volta lá em Mateus capítulo 25. Vamos lá. Mateus capítulo 25. Isso, é bom a gente ouvir as folhinhas se mexendo. Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus 25, verso 34. O texto diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Então perceba que aqui é algo vindouro, que vai acontecer lá na frente. Como eu disse há pouco, o reino ele é de eternidade a eternidade, de geração a geração. Ele é presente, mas ele também é vindouro. No Novo Testamento, a palavra reino, ela é mencionada por 144 vezes. Perceba que isso aqui tem um objetivo claro. Todas as vezes que você vê uma repetição na Bíblia, é algo que você precisa pôr atenção. Então, por exemplo, no texto de João capítulo 4, do verso 20 ao 24, que é o momento ali onde Jesus está falando, ele ensina sobre a adoração, a mulher samaritana, ele fala o Pai 3 vezes. O que ele quer dizer com isso? Que a adoração é ao Pai. Então ele está reenfatizando. Então eu quero que quando você ler a Bíblia,
Perceba isso, leia com esse objetivo. Isso é meditar. Não é somente você ler assim, como se fosse uma passada para dizer, li, sei lá, quantos capítulos da Bíblia. Não, leia. Onde você observe, onde você preste atenção, você veja as coisas que ligam um com o outro. Isso faz toda a diferença quando você lê. Certo? Vamos lá. Agora, interessante que quando Jesus chegou e quando Jesus ele estava ali, ele estava falando sobre o reino. Jesus ele também era como se fosse um evangelista, certo? Mas ele como evangelista, como é que ele estava falando? Se hoje nós falássemos de Jesus para alguém, a gente iria dizer, olha, Jesus morreu por você, Jesus ama você, etc e tal. Mas e ele? Como é que ele falava? Se ele não tinha morrido ainda. Como é que ele dizia? É importante a gente entender o que significa a palavra evangelista. Já existiam os evangelistas na época de Jesus, ou até antes. O que era um evangelista? O evangelista é aquele que trazia as boas novas. Então vamos supor que um reino saía em guerra contra outro reino, longe do seu território. Chegava lá, ele ganhava uma batalha. Então ele mandava um evangelista rápido, com suas sandálias. Olha as sandálias aí, quem se lembra? Quando eu falo sandálias, o que você vai se lembrar? Com suas sandálias, ele chega lá no reino e diz, trago boas novas. Ele era evangelista. Quais são as boas novas? O nosso rei venceu a guerra. Então esse evangelista, ele tinha esse papel de trazer as boas novas. E essas sandálias são as sandálias que nós vemos aonde? Paulo diz isso lá no livro de Efésios e vai falando o quê? Os calçados que... O calçado que o quê, gente? Preparação do Evangelho da Paz. Perceba que as coisas vão linkando uma com as outras. Esse era o papel do evangelista. Então vem Jesus e fala, tem um novo reino que está chegando. Tem um novo reino que está chegando. Agora, esse reino ele tem algumas questões importantes. Primeiro, não é só salvação. O Evangelho não vai oferecer aos que creem somente uma salvação futura, mas uma transformação aqui e agora para que o reino prevaleça. Perceba que, como é que nós entendemos, ou como é que a gente pode perceber, como é que o reino chegou até nós hoje? Como é que essa palavra, como que essa mensagem chegou até nós hoje? Foi porque alguém, lá atrás, decidiu entender essa transformação. Está entendendo? E ele foi então falando, e esse falar vai passando de uma geração a outra geração. Então, dentro da história, 2026 anos atrás, acredita-se que Jesus, não é que Jesus nasceu no ano 0, ele pode ter nascido no ano -6, essa é uma história, mas deixa eu falar, essa é só questão histórica. Mas, quando ele vem e estabelece o novo, ele vai trazendo um novo reino. Por quanto tempo que ele trouxe esse novo reino, gente? 3 anos. Ele entendeu toda a história até a sua vida, até seus 30. E ele começa então a estabelecer esse novo reino por 3 anos. Então ele, ao estabelecer esse novo reino por 3 anos, ele vai trabalhando tanto na vida de uns, tanto na vida de outros, e esses outros começam a se reproduzir, e até chegar até nós. Ou seja, a maior prova que Jesus existiu é a igreja. A maior prova que Jesus existiu é a igreja. Somos eu e você que ouvimos essa mensagem e essa mensagem foi transformando até aqui. Então perceba que não é só a salvação. Jesus não vem só para te salvar, queridos.
Ele vem para que você seja transformado por este evangelho. Amém? Amém? Segundo ponto importante, ele transforma o meio. Um fermento posto em uma tigela que de uma forma constante altera toda a massa. Ele deve impregnar de uma forma gradual e constante. Todo fermento, ele mexe com toda a massa. Ao mexer com toda essa massa, ele transforma. Quem faz um bolo em casa, por exemplo, você pega lá o ovo, pega a farinha, pega o óleo, pega o fermento, pega outras coisas, você mistura, põe tudo numa tigela, coloca dentro do forno, e dali a um tempo você vai ter uma massa pronta, que é o que nós chamamos de bolo, certo? Depois que esse bolo está pronto, tem como a gente separar os elementos? Não. A gente não separa o ovo do óleo, não separa mais. Por quê? Tudo ficou uma coisa só. Este amálgama, essa mistura, ela foi alterada. Então perceba que o reino, ele vem para alterar o meio. Por isso que o reino precisa alterar o meio onde você está. É como se num quarto que você chega todo escuro, e você chega num lugar e aperta um botãozinho, e esse botãozinho, clique, traz a luz. Instantaneamente, quando você aperta esse botão, traz a luz. Tudo aquilo que está escuro fica claro. Ele altera o ambiente. Então, dentro desse reino, não é simplesmente você estar debaixo de um rei só por estar, mas você, como um súdito desse rei, tem a capacidade, a autoridade e a possibilidade de alterar o meio onde você está. Você precisa alterar o meio onde você está, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua família. Quando você chegar, tem que se alterar o meio. Eu lembro uma vez de um testemunho de um pastor que toda a sua família era espírita umbandista. Quando ele se converte, ele tem essa experiência com o Espírito Santo, e dentro da sua casa era um terreiro. E aí quando ele conta que quando ele entrava na casa, estava tendo lá todas essas sessões, etc e tal, ele ia só para o seu quarto, ele não ficava na sala, porque tudo acontecia na sala, ele ia direto para o seu quarto e entrava lá. Quando isso acontecia, o diabo falava assim, acabou, não dá mais. Toda vez que esse menino entra aqui, não dá para a gente continuar. O que significa isso? Transformar do meio. Está entendendo, querido? Então perceba que o reino, você precisa transformar o meio. Então eu quero que você avalie aí a sua rotina de vida. Eu preciso avaliar a minha também, e eu tento pensar, eu preciso transformar o meio. As pessoas que têm aula comigo, porque eu sou professor, a minha família, eu preciso transformar o meio. Eu preciso carregar algo aqui dentro que transforme o ambiente. Será que você é assim? Ou quando você chega no ambiente, o pessoal vai embora? Pensa aí. Está entendendo que o evangelho é prático, queridos? Eu não estou falando nada de novo aqui. Agora estou só te lembrando de coisas práticas que são necessárias para a sua vida. Ah, mas isso é muito difícil, não sim. Ok, eu sei que não é fácil. Mas conforme você vai se aproximando mais da luz, mais luz você tem. Eu gosto de contar a história de um outro pastor que eu escutei. Um testemunho dele, ele era do Ceará, e ele diz que a mãe dele mexia com uma fruta lá chamada genipapo. E aí quando ele mexia nessa fruta, produzia um tipo de um mel, um melaço, alguma coisa assim, e enchia de abelha. E um dia ele pegou esse melaço, passou no braço e ficou assim. O que aconteceu? Encheu de abelha. Mas ele fala assim, encheu de abelha, mas elas não me picaram. Sabe por quê? Porque elas não estavam interessadas em mim. Elas estavam interessadas naquilo que eu estava carregando. Alô? Entendeu? O que você carrega?
que você carrega? Outra experiência que eu gosto de falar também, que eu também escutei de um pastor, ele contando, ah, ele estava em São Paulo e ele disse assim: vamos imaginar aqui que o seu chefe chega para você e fala assim: olha, eu preciso que você leve R$ 10.000 em dinheiro do outro lado da cidade. E o único jeito de você ir é de metrô, em São Paulo. Alguém já andou de metrô aqui em São Paulo? Alguém já passou na Praça da Sé às 6 horas da tarde? Eu já passei, é terrível. Você tem o trem está lá. Você fica aqui, você só fica aqui. Não é nada. De repente você vai sendo conduzido até chegar no lugar. Né? Se você tiver essa experiência, eu já. Você fica aqui, de repente alguém vai te levando. Só fica. E aí ele diz assim: imagine que o seu chefe te dá R$ 10.000 em dinheiro e você precisa ir para o outro lado da cidade e você tem que passar pela Praça da Sé às 6 horas da tarde com esses R$ 10.000 em dinheiro. Como é que você vai andar? Você vai andar de boa? Vai andar tranquilo? Todo mundo passa perto, você, opa, o cara encostou, você, ei, né? Vai de um lado, vai do outro. Não, ninguém comigo. Você põe na mochila, a mochila para frente, sei lá, você segura a mochila, vai assim, né? Ou seja, aquilo que você está carregando transforma o seu jeito de andar. Está entendendo, meus queridos? Isso é reino. Não adianta você vir à igreja. Esse reino tem que transformar o jeito de você andar. Senão não adianta nada. Não adianta nada. Por isso que ele transforma o meio. Este meio tem que ser transformado. Muitos de nós aqui andamos do mesmo jeito faz 50 anos. Muitos de nós aqui estamos na igreja há muitos anos e a gente reclama sempre das mesmas coisas. Você precisa mudar, meu irmão. Comece a ser transformado por este reino. Amém ou não amém? Tem que ser assim. Porque se não for assim, o reino não está fazendo diferença para você. Ele transforma o meio. Qual que é a porta desse reino? Arrependimento. Porta de entrada é o arrependimento, que significa metanoia. Metanoia significa retorno ao juízo correto. Não entramos fisicamente, mas somente pelo novo nascimento. Ou seja, você precisa de um retorno ao juízo correto. Retorno ao juízo correto. Isso significa o quê? Mudança de mente. Por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, quem se lembra? E não vos conformeis com este século, mas pela da vossa mente, para que qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa renovar a sua mente. Você precisa ter a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, você entende o que significa arrependimento. É fácil isso? Não. É de uma hora para outra? Não. Mas é possível. Através de quem? Do Espírito Santo. Quanto mais liberdade você dá ao Espírito Santo, mais fácil é de você andar dessa forma. Quanto menos liberdade você dá ao Espírito Santo, mais difícil é você entender essa nova forma. Estamos entendendo, queridos? Isso é reino. Isso é reino. Vamos seguir. Quero que você. Todo mundo consegue ler? Aqui, vamos ver. Reino de ponta cabeça, o que é? São os onde é o menor. Onde onde
Isso são características deste novo reino. Então a gente percebe que boa parte do que está escrito aqui está escrito aonde? Quem sabe? Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, certo? Os humildes de espírito, os que choram, os misericordiosos, os mansos. E a gente tem que observar se isso aqui é fácil. Não. Mas isso aqui, ele exige algo, meu e seu. O que que exige? Disposição. Disposição. Se você não se dispõe a ser tratado por Deus, você vai continuar carregando as marcas do pecado. E ao carregar as marcas do pecado, que cada dia deveriam ser menores, você não consegue entrar nesse reino. Você precisa dessa marca. Se você não entender essa marca, não tem como você caminhar dessa forma. Não tem como você caminhar dessa forma. É interessante que no livro de Mateus, você vai perceber uma coisa. A gente não vai encontrar o termo reino de Deus. Nós vamos encontrar reino dos céus. Qual a diferença? Mateus ele foi escrito para o povo judeu da época. E o povo judeu, a palavra Deus, para você escrever, pensa o seguinte, para os copistas escreverem a palavra Jeová, ou Yahvé, eles tinham que se purificar. Para escrever esta palavra, por quê? Porque não se pode falar o nome de Deus em vão. Então ele coloca reino dos céus. Só que quando a gente entende essa questão de reino dos céus, muitas vezes a gente pensou reino dos céus como se o reino de Deus fosse lá. Mas não é assim. Não é o reino dos céus lá. É o reino dos céus aqui e agora. Aqui. É o reino, não é o reino no céu, é o reino do céu. Aqui. Está entendendo a diferença? Não é o reino no céu, é o reino do céu aqui. Você precisa entender essa diferença, certo? Então a gente vai vendo aqui as bem-aventuranças, isso está escrito lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos ver também em Lucas 22, você não precisa abrir, mas é onde Jesus fala sobre a questão do o maior é menor. Como a gente tem dificuldade com isso, sim ou não? Porque a gente quer ser servido. A gente quer ser o maior. A gente não quer ser o menor. A gente quer ser aquele que é servido por todos. Isso é o que se chama de sucesso. Que todos te servem. Porém, o que Jesus nos ensina? Se você quer ser servido, planta. Sirva. Sirva. Alguém aqui já teve a experiência de lavar os pés de alguém? Quem já teve? Levante suas mãos, por favor. É ruim. É uma experiência, assim, muito degradante. Agora, se a gente lavasse o pé de alguém que tivesse com os pés bem feios, sujos, com a unha suja, pedido. Isso me remete a uma experiência que está em Lucas capítulo 7, se não me engano. Onde aquela mulher, uma pecadora, ela entra num lugar onde Jesus estava jantando, ele e seus discípulos. E ela chega lá e pensa que todo jantar que você vê na Bíblia era um evento. Você tinha gente que trabalhava para servir, você tinha gente que trabalhava para lavar os pés, que normalmente eram os escravos. Você tinha gente que era um evento, era um tanto de coisas que estavam acontecendo ali. E ela entra no meio desse povo todo, sabendo que ela era prostituta. E ela começa a lavar os pés de alguém sujo. Os pés de Jesus. Os pés de Jesus não eram bonitinhos não, gente.
Era sujo. E ela lava com o quê? Com os seus? E com suas? Quanto de lágrima precisaria para se lavar um pé? Quanto de lágrimas se precisaria para tentar tirar um pouquinho do barro? Ou seja, certamente ela não conseguiu lavar os pés de Jesus para deixar o pé limpinho. Então ela teve que pegar o seu cabelo, e Paulo diz que o cabelo da mulher é a sua glória. Ela pegou o seu cabelo e ela começa então a passar naquele pé todo sujo, todo cheio de lama. E ela não para de chorar. E além disso, ela ainda pega um nardo ou um óleo que custou aproximadamente 1 ano de trabalho e que se quebra uma vez só. Não tem como você tampar de volta. Você quebra e tem que usar tudo. E começa a lavar, a ungir os pés de Jesus. Isso se chama proskuneo em grego, que é você se prostrar diante de alguém a ponto, inclusive, de beijar. Esta é a adoração que Jesus espera de nós. É uma adoração de intimidade. E é interessante que, se você ler o texto, você vai ver que eles falam assim, se ele aí soubesse que mulher é essa que está lavando os pés dele, não deixaria. E aí ele começa então a dar aquela chulapada com luva de pelica, dizendo, eu entrei aqui e vocês não lavaram os meus pés? Ele vai dizendo. E ele declara sobre ela algo muito importante, que é o mais importante da vida dela. Vai que a tua fé te salvou. Esse é um dos momentos mais fantásticos, no meu ponto de vista, de proximidade de Jesus com uma pessoa. Óbvio, tem muitos outros, mas esse para mim é de uma intimidade fantástica, que é a relação ao reino de Deus. Então a gente está vendo aqui que aonde aquele que quer ser maior, que seja menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. É onde os marginalizados têm vez. Pensa aí, lá em 2 Reis, nós vamos ver a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um capitão do exército sírio. Quantos leprosos tinham nessa época no reino de Israel? Você acha que eram poucos? Eram muitos. Mas esse cara, que não era do povo de Israel, foi o que teve a chance de ser curado de sua lepra. Porque uma menininha do povo de Israel estava lá na casa dele. Quantos poderiam ter entrado no rio? Muitos. Mas este entrou. E ele não era do povo de Israel. Ele era marginalizado. Está entendendo? Está entendendo como isso é sério? E a generosidade, lá em 1 Timóteo capítulo 6, de 17 a 19, depois você pode ler, que faz bastante diferença para nós. Não precisa nem falar nada, né? A gente ser generoso é algo muito importante para o reino. Para a gente poder já concluir, queridos. Olha lá, a igreja do aqui e agora é aquela que entende o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. O que está escrito lá, gente? Quem sabe? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia. Precisamos conhecer a Bíblia, gente. Olha só que interessante. O poder aqui é o dunamis. Dunamis não é dinamite. Até porque não tinha dinamite nessa época. Eles não sabiam nem o que era pólvora. Né? Dunamis não é dinamite. Mas uma das traduções possíveis para essa palavra é capacitação.
Capacitação. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. E o que significa testemunha? Martos ou mártires. O livro de Atos foi escrito, na verdade, Lucas escreveu o livro de Lucas e de Atos. E a gente se entende que os dois livros foram escritos para um homem chamado, quem sabe? Samuel, como é que chama o cara? Teófilo, a gente está estudando essa semana lá em casa. Teófilo, ao excelentíssimo Teófilo. Então Lucas escreve isso para Teófilo. Então você vai ver isso tanto lá no início do livro de Lucas, que mostra aquilo que o reino determinou, o que Jesus ensinou. E aí chega então no livro de Atos, Lucas, muitas vezes a gente vai ver que Lucas ele está ali caminhando junto com Paulo, né? Muitas vezes ele se coloca dentro da história, mas ele entra com isso aqui para dizer o seguinte: olha, agora você tem que entender qual que é o contexto. E qual que é esse contexto? Atos está sendo escrito num contexto de perseguição, onde os cristãos estavam sendo mortos, torturados, colocados no Coliseu, sendo incendiados como tochas humanas. Então é um contexto que de mártir. Existem registros que falam que os soldados romanos, enquanto eles estavam queimando, porque o imperador ordenava queimando esses cristãos, eles estavam adorando o Senhor enquanto estavam sendo queimados. E o mais interessante é que muitos soldados se converteram porque viram esses cristãos adorando enquanto estavam sendo mártires. Gente, isso não é história só de lá. É do aqui e agora. Quantos cristãos estão sendo mortos lá na Nigéria? Você sabe da história da Nigéria? Quantos são mortos em tanto de outros lugares onde o evangelho não pode ser pregado? Existem muitos mártires no dia de hoje. Então, ser testemunha não é somente aquele, é também aquele que fala daquilo que vê e daquilo que escuta. Mas é também entender que eu preciso estar disposto a morrer por Cristo. Eu tinha um amigo, quando eu estudei lá no México, ele se chamava Rodrigo Barreira. E ele era um pastor, depois que a gente se formou, tal, ele foi para uma igreja, uma cidade chamada Parral, lá no estado de Chihuahua, um cachorrinho mesmo, Chihuahua. E aí ele foi para ser pastor nessa igreja, ele era um cara muito ativo ali, muito ativo. E na época da pandemia, eles estavam subindo uma serra para poder levar o evangelho a alguns indígenas que estavam lá nas serras mexicanas. E o carro derrapou numa curva, uma coisa assim, e eram acho que 3 carros. Este carro onde o Rodrigo estava, todos morreram. Isso aconteceu na época da pandemia. Eu lembro que a igreja, ela foi o primeiro Zoom que eu entrei que tinham mais de 1.000 pessoas. Todos foram observar, pensa, um enterro sendo transmitido pelo Zoom, e eram mais de 1.000 pessoas ali assistindo ao vivo o enterro do Rodrigo, que era um homem que impactou muito aquela igreja e aquela cidade. E teve uma pessoa que estava no momento do acidente, nos outros carros, que ouviu o Rodrigo agonizando, dizendo o seguinte: para mim, o morrer é lucro. Para mim, morrer é lucro. Está entendendo, queridos? Será que você está disposto a morrer por Jesus se você precisar? Talvez a gente passe por situações aqui no nosso país, não sei. Mas e se você precisar, você morreria por Jesus? Isso é ser testemunha. Também, como eu disse, Atos capítulo 4, 20, Pedro fala, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, com toda certeza. E precisamos falar mesmo daquilo que temos visto e ouvido. Você precisa falar, mas você também precisa estar disposto a morrer. Isso é reino. Esse é o novo reino. É o que a palavra de Deus diz.
Não sou eu. A igreja do aqui e agora, é interessante a gente pensar que Jesus ele invade o tempo presente para dizer que o reino está próximo. De que maneira que ele invade? Entrando numa virgem. Ele invade esse tempo para dizer que o reino está próximo. E qual foi o ponto central da pregação de Jesus? Reino. O reino. Não foi outra coisa. Jesus não pregou praticamente outra coisa, ele só pregou sobre reino. Só sobre reino. E o que nós temos pregado? Que a gente precisa disso, que a gente precisa daquilo, que a gente precisa que a gente vai conseguir isso, que a gente vai conseguir aquilo. Se a gente estiver em Cristo, nós vamos conseguir um emprego melhor. Se estivermos em Cristo, nós vamos... E o reino? Quem aqui se lembra? Talvez alguns vão se lembrar aqui de um dos grandes evangelistas que nós tivemos, que faleceu no início deste século. Um dos maiores evangelistas do século XX, chamado Billy Graham. Billy Graham, quando ele lotava estádios, ele falava sobre reino. E quando ele falava sobre reino, vinham multidões quando ele fazia o apelo. Quem já viu isso? Talvez você tenha presenciado ao vivo e a cores. Eu já vi isso em vários vídeos, em alguns documentários sobre ele. E ele pregava sobre reino, gente. Ele falava assim, vocês precisam se arrepender. A gente precisa pregar sobre isso. Então você precisa pregar sobre isso para as pessoas que estão próximas de você. Amém? Para a gente concluir, será que temos vivido e pregado como Jesus? Que o reino está por vir. Lembre-se que o reino não é um lugar. O reino é um tempo. E que isso seja uma marca de uma igreja que realmente está disposta a viver nesse tempo como súditos que amam e que desejam o Senhor, de maneira que possa realmente, por todos os lugares, mostrar quem Jesus é. Vamos ficar de pé? Deus é bom. Uau! Eu gostaria que você orasse aí no seu lugar. Que você se colocasse diante do Senhor. Para talvez pedir perdão, porque às vezes você não tem sido alguém que tem pregado o reino. E você não tem vivido o reino. Se esse é o seu pensamento, se isso é o que Deus tocou no seu coração, eu queria te convidar aqui na frente para que você venha ao altar. Altar, queridos, é lugar de morte. É lugar de sacrifício. Eu sempre digo quando eu falo isso, eu não estou preocupado se vem um, se não vem ninguém ou se vem todos. Mas me preocupa aqueles que estão dispostos a serem impactados pelo Senhor, de entregar o seu coração, entregar sua vida, entregar o seu tudo, aquele que entregou tudo por você. Então, se você realmente entende isso, a palavra de Deus tocou você, que você precisa viver esse reino, quero te convidar para que você venha aqui à frente. Se você não quiser, a decisão é sua. Oh Espírito Santo, como nós precisamos, Senhor Deus, vivenciar o Teu reino, Jesus. Temos sido muito falhos, Senhor, muitas vezes. Temos pensado muitas vezes em nós mesmos. Temos pensado, Senhor Deus, no nosso conforto, nas nossas necessidades. Temos pensado, Senhor Deus, somente no nosso umbigo, ao invés da gente pensar no reino. Por isso, Espírito Santo, eu quero me colocar diante de Ti aqui no altar, Jesus. Eu oro pelos meus irmãos também. Sejam esses que estão aqui, sejam esses que estão no banco, tanto faz, Jesus.
mas que a gente, Senhor Deus, seja disposto a caminhar contigo de uma maneira especial, Senhor. A gente entendendo, Senhor Deus, que a gente precisa entregar a nossa vida a Ti, Pai, completo. Que a gente te dê liberdade, Espírito Santo, para que Tu nos cutuques quando a gente estiver fazendo as coisas erradas. Quando a gente estiver, Senhor Deus, fazendo as coisas pensando em nós mesmos. E o Espírito Santo, Pai, nós queremos te dar liberdade. Você pode até orar dessa forma. Para que o Senhor tenha liberdade de mexer, de falar, de cutucar você para dizer: ei, você está errado. Você está vivendo de uma maneira errada. Você está falando errado. Você está dizendo aquilo que está errado. Faça a sua oração aí ao Senhor. Se você veio ao altar, quero te convidar para que você abra a tua boca e você comece a orar. Porque esse é o seu tempo com Deus. Esse é o seu momento com Deus. E se você não veio, que você ore também onde você está. Ore onde você está, querido. Agora é o tempo de a gente se colocar diante do Senhor para a gente entender o que o reino significa. Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Mexe na minha vida, Jesus. Mexe na minha vida, Senhor. Mexe na minha vida, Espírito Santo. Preciso tanto de Ti, Jesus. Preciso tanto de Ti, Senhor. Preciso ser impactado pela Tua palavra. Preciso ser impactado, Senhor Deus, pela Tua presença todos os dias. Que na minha casa, Senhor Deus, exista um altar de adoração. Que na minha vida exista um altar de adoração, Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, adoradores ambulantes que caminham por onde vão e que transformam o meio onde estão, Senhor. A gente precisa ser assim, Jesus. Seja com os nossos chefes no trabalho, seja, Senhor Deus, com os nossos empregados, nós somos chefes. Seja, Senhor Deus, com a nossa família, Pai. Às vezes aquele primo, tio, pai, mãe, avô, avó, e às vezes é difícil, Senhor Deus, a gente precisa ser luz. A gente precisa ser luz. Que sejamos luz, Senhor. Que sejamos luz onde estamos. Peça perdão se for o caso, que o Espírito Santo está trazendo para você uma situação que você não ouviu. É tempo de você pedir perdão. É tempo de você ser chacoalhado. Ah, Jesus, precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Pai. Fala com o Senhor, querido. Esse é o tempo de você falar com Deus. Espere só mais um pouquinho. Já estamos terminando. Espere só mais um pouquinho. Oh, Jesus. Que sejamos impactados pelo Teu reino, Senhor. A gente precisa aprender a se arrepender todos os dias, Pai. Porque quantas vezes a gente não aprende a se arrepender? A gente precisa aprender a se arrepender, Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Muda-me, Jesus. Esse é o seu tempo, querido. Esse é o seu tempo. Mas a gente está tão acostumado a cantar música nesses momentos, mas eu acho que a gente não vai cantar nada. Nós vamos falar com Deus. Um minutinho mais. Fala com Deus. Onde você vai se entregar a Ele. Onde você vai se colocar diante do Senhor.
Precisamos tanto de Ti, Jesus, tanto da Tua presença, Senhor. Nos impacta, Jesus, com a Tua presença. Nos impacta, Senhor Deus, com a Tua presença, Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus.